Voltando, pessoal, tá sendo um pouco difícil lidar, às vezes trava o computador, então vamos torcer aqui que esse computador ele não trave. Deixa eu fechar aqui às vezes ele fica louco. Vou fechar aqui. Então, pessoal, então vamos para a sexta questão. Recentemente, um jornal noticiou a criação de um grupo de trabalho para salvar o Pantanal, bioma que é constituído pela microrregião do Alto Pantanal, do estado do Mato Grosso, e pela microrregião do Baixo Pantanal, do estado do Mato Grosso do Sul. As microrregiões são constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. De acordo com a Constituição Federal, podem ser instituídas. O que é que pode ser instituídas? Né? A questão está querendo saber o quê? Como são constituídas as microrregiões. Então aqui nós temos 5 alternativas. Então, qual é a resposta? Alternativa B. Porque nós estamos falando aqui, gente, de um interesse que é regional, né? Um interesse dos Estados-membros. Como ele vai estar organizado? Então, observem aqui o que diz o artigo 25, parágrafo 3º. Os estados poderão, mediante lei complementar, né? Ou seja, vai ser aprovado pela Assembleia Legislativa por uma maioria absoluta, instituir regiões metropolitanas, né? Nós temos a região metropolitana de Goiânia, as aglomerações urbanas, microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. Então aqui nós temos, né, um interesse que é regional, é o interesse do Estado-membro. Então lembre, competências, interesse local, interesse regional, interesse nacional. Sempre, sempre. Vamos observar agora, né, a sétima questão. Observem, a organização política do Brasil, política administrativa do Brasil, é tema central no texto constitucional, né, da República, Constituição da República. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta. Então, observem aqui, né, nós temos 5 alternativas. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Né? Então, vamos observar, né, por que as demais questões estão incorretas. Então, em relação à alternativa A, por que ela está incorreta? Porque tratar de cultura, educação, ciência, tecnologia é uma competência comum, né, da União, dos estados, do Distrito Federal, né? Os municípios, né, eles serão regidos por uma lei orgânica, né? Então, não confundam. O Estado, né, ele cria uma Constituição estadual, né? O poder constituinte decorrente, né? Então, lembrem da aula do ano passado. Então, a organização dos estados não é definida por lei orgânica. A lei orgânica ela é decorrente, ela é voltada para os municípios e não para os estados-membros. Então, vejamos aqui a alternativa C, né? O número dos vereadores. Então, há um erro aqui. Vejam que é bastante peculiar essa questão, né? Porque ela exige que vocês saibam o número, né, proporcional de que cada cidade pode ter de vereador. Então, entre 160 e 300 mil, pode haver 21 vereadores. Né? Tá lá no artigo 29, inciso 4, a linha G. Então, a alternativa correta é a alternativa D, né? O número de deputados da Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo, né, da representação do Estado na Câmara dos Deputados, e atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Eu aqui, gente, coloquei um critério diferente daquele que eu usei no primeiro vídeo. Então, número de deputados estaduais, né? Matemática, né? Temos uma colega aqui, nossa, que é professora de matemática, deve estar vibrando.
Número de deputados federais, mais 36, menos 20, menos 12. Que, na verdade, gente, é a mesma coisa que eu falei no primeiro vídeo. Número de deputados federais, mais 24. Né? Para aqueles que excedem o número de 36. Então, a alternativa está incorreta porque ela disse o quê? Compete aos estados legislarem sobre trânsito e transporte. Não, gente. Trânsito e transporte, né, é competência privativa da União. Lá no artigo 22, inciso 11. Por quê, gente? Veja, é um interesse nacional. Né? Não pode cada estado, porque as pessoas elas circulam. Eu mesmo, né, circulo entre a Bahia e Goiás, então eu às vezes eu vou com o meu próprio carro, então eu não posso ter uma regra na Bahia, uma regra em Goiás, né? Ou imagine para quem circula entre Goiás e Distrito Federal. Então é um interesse nacional. Então lembre sempre disso. Interesses nacionais são matérias da União. Vamos observar aqui a 8ª questão, né? Bastante interessante, por sinal. Essas questões que são 1, 2, 3, 4 são as questões mais complexas na minha avaliação. Então tem que tomar muito cuidado. De acordo com a Constituição Federal, analise as assertivas e aponte as corretas. Então ela quer saber o quê? É competência comum, estou falando de uma situação administrativa, né? É competência comum da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde e assistência pública e da proteção da garantia das pessoas com deficiência, proteger documentos, obras de valor histórico, artístico, cultural, os monumentos, as paisagens naturais e sítios arqueológicos, proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer das suas formas, preservar as florestas, fauna e flora. Qual seria, né, a competência comum? É de competência comum esses elementos? Então vamos observar aqui a resposta, né? A resposta ela está prevista no artigo 23, né, em seus incisos. Então observem o inciso segundo, cuidar da saúde, assistência pública, da proteção e da garantia das pessoas portadoras com deficiência. Ou seja, todos os entes precisam cuidar das pessoas com deficiência. Né? É uma competência administrativa de todos. Proteger as questões, as obras, os patrimônios históricos, ou seja, todos. O meio ambiente, todos também, como aqui no inciso 6º. Preservar as florestas, fauna e flora. Então, é a competência administrativa comum de todos. Então, qual seria, né, a alternativa correta? Eu trouxe aqui mais uma explicação para que vocês não confundam, né, competência comum com o ato de legislar, né? Então, aqui nós temos que, né, algumas outras explicações, que quando é competência concorrente, ou seja, os municípios não estão incluídos, né? Competência privativa, eu estou falando de legislar. Competência concorrente, eu estou falando de legislar. São alguns, pessoal, macetes. Então, competência exclusiva e competência comum, eu estou falando de competências administrativas. Então, não estou falando de produzir leis, não estou falando de legislar. Então, só para mastigar um pouquinho, né, essa compreensão. Eu estou vendo que todo mundo vai sair fera em constitucional nesse semestre, né? Espero que sim, quem estiver acompanhando. Então vamos ver a 9ª questão. É vedado, né, à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, mas é permitido na forma da lei manter com eles ou seus representantes colaboração de interesse comum. O Estado brasileiro ele é laico, né? Mesmo que haja resistências, mas ele é laico. Mas não impede que as igrejas realizem parcerias para atender algum interesse público. Por exemplo, há algumas clínicas terapêuticas, né, que são administradas, né, por organizações religiosas. Então, os estados eles fazem, né, os estados membros, né, o poder público ele faz parcerias com esses
com essas instituições, que são pessoas jurídicas de direito privado, né? Então, e que fazem, algumas vezes, podem fazer um excelente trabalho. Então, observe, a resposta desta questão, ela está onde? Está no artigo 19, né? É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou com seus representantes relações de dependência ou aliança. Parece que no Brasil isso não funciona muito, né? Sobretudo nos últimos anos. Mas não impede que haja colaboração quando há interesse público. Então, o Estado o Estado brasileiro não pode escolher uma religião oficial, né? E não pode mobilizar a estrutura administrativa para privilegiar uma religião ou algumas religiões em detrimento de outras. Mas pode fazer colaborações. Então, nós temos, por exemplo, eu trabalho com a questão cigana, nós temos a pastoral nômade, né, dentro da Igreja Católica, né, que faz um papel muito importante no enfrentamento às exclusões sociais que esse povo, né, essa minoria étnica enfrenta. Eu sei que existem muitas clínicas terapêuticas, sobretudo no âmbito das religiões protestantes, que são muito importantes também, quando fazem um trabalho se aliando com a ciência, né? Então, a ciência e a religião, elas podem se unir para combater alguns problemas que a sociedade enfrenta. Acho que eu acabei doutrinando demais aqui, né? Então, por fim, né, nessa parte da nossa aula, a 10ª questão, né? Os terrenos da Marinha, né, os potenciais de energia hidráulica e os recursos minerais são de propriedades. Veja, a gente já falou de potenciais de energia hidráulica. Agora nós estamos aqui, já falamos de terrenos da Marinha. Agora nós estamos falando dos recursos minerais. Então são de propriedades da União, apenas. Onde é que está a resposta disso, pessoal? No artigo 20, né? Inciso 7º. São bens da União os terrenos da Marinha, né, e seus bens acrescidos. São bens da União os potenciais de energia hidráulica. São de bens da União os recursos minerais, inclusive os do subsolo, né? Então, o artigo 20, nesses 3 dispositivos aqui, nos informa quais são os bens da União, né? Então, vamos parar um pouquinho a aula e ir para o próximo vídeo. Deixa eu ver aqui. É complicado, viu, pessoal?